Testes de personalidade funcionam? Você já fez algum teste de personalidade? Na internet existe um monte deles. A maioria deles é gratuita. Tanto é que milhares de pessoas todos os meses fazem esses testes. Geralmente as pessoas que fazem esses testes têm o desejo de crescer no mundo interior, se desenvolver na vida pessoal. Mas surgem algumas questões. Será que os testes de personalidade funcionam? Para que servem esses testes? O que saber sobre nosso jeito de ser nos ajuda a crescer como pessoas? Temos que pensar sobre essas coisas para sabermos o que fazer com o nosso jeito de ser. Você pode encontrar na internet esses testes de personalidades com muitas nomenclaturas. Existem vários nomes para as personalidades, vários sistemas de personalidades, vários modelos de estudo sobre a personalidade humana. Em alguns você vai encontrar a definição de introvertido versus extrovertido. Em outros você vai encontrar a definição de melancólico versus sanguíneo. Em outros, definição das personalidades baseado nos arquétipos humanos. Na verdade, o modelo em si talvez nem seja a questão. Algumas dessas definições poderão lhe ajudar. O importante é você saber um pouco mais sobre a sua essência. Não importa o nome que se dá para isso. O importante é você saber mais sobre suas tendências, independente das nomenclaturas que usam para explicá-las. Você só precisa ter em mente uma coisa. Você não pode confundir personalidade com caráter. Esses testes lhe ajudam a definir o seu jeito de ser, sua personalidade, e não o seu caráter. Caráter é aquilo que você faz com a sua personalidade. Caráter é aquilo que você acrescenta à sua personalidade. O caráter é a maneira que você faz para tornar a sua personalidade feia ou exuberante. Caráter é o que você usa para encher a sua personalidade de vícios e distorções ou de virtude e de potências. Em suma, o que importa é o que você faz com o conhecimento que você tem de si. Não basta conhecer a sua personalidade. O passo mais importante é o que vem depois de você descobri-la. O mais importante é o que você faz com aquilo que você descobriu de si mesmo. Por exemplo, não ajuda em nada você pensar que já é uma obra completa e acabada. Pensar que não há nada a mudar. Ou alimentar pensamentos do tipo, é assim que eu sou e é assim que eu vou morrer. Não tenho como mudar. Sempre podemos mudar e mudamos. Sempre podemos avançar e nem sempre avançamos. O importante é a gente mudar no sentido de avançar. No sentido de aumentar as virtudes e as nossas qualidades. Avançar no sentido de diminuir os nossos defeitos e as nossas manias. Para tanto, você tem que entender que o que você faz com a sua personalidade tem a ver com os hábitos. Os nossos hábitos edificam ou destroem a nossa personalidade. O hábito é o conjunto de atitudes e de reações que vão sendo alimentadas com o tempo. Para que um hábito surja, tudo começa com o pensamento, com a forma como o pensamento vai sendo condicionado. E é aqui onde muitos tropeçam, porque o pensamento ele é espontâneo. Não controlamos os nossos pensamentos. Não podemos fazê-los parar. Não podemos ficar um minuto sequer sem pensar. Mas um pensamento pode ser alimentado ou descartado. Com isso, o processo do hábito é mais ou menos assim. Primeiro temos um pensamento. Depois incentivamos e alimentamos esse pensamento. Depois esse pensamento se transforma num padrão mental. Alguns chamam de crenças. Essas crenças ou padrões mentais vão configurando nossos padrões comportamentais. Começamos a agir de certa maneira em conformidade com nossas crenças. E no fim está configurado um hábito. E o tipo de hábito que nós temos define o caráter da nossa vida, a maneira como lidamos com nossa personalidade. O segredo, então, é saber lidar com o pensamento,
Se você souber lidar com o seu pensamento, você saberá o que incentivar e o que impedir. Se conscientize de que você deve incentivar as qualidades e que você deve impedir o desenvolvimento das distorções e dos defeitos. Então, os testes de personalidade não funcionam se você não fizer nada depois. Não funciona você descobrir a sua personalidade e não fazer nada para desenvolvê-la. Porque o teste de personalidade não é um fim em si mesmo. É apenas uma ferramenta para um fim maior, que é o desenvolvimento da pessoa, o seu desenvolvimento pessoal. E você irá se desenvolver à medida que souber lidar com os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos frequentes se tornam crenças, padrões mentais. Seus padrões mentais ou crenças se tornam atitudes. Suas atitudes vão lhe definindo com o tempo. Se você alimentar pensamentos distorcidos, isso vai sugar da sua personalidade e vai lhe distorcer. E se você alimentar pensamentos bons e construtivos, isso desenvolverá uma bela personalidade em você. Então, faça com que os testes de personalidade funcionem em sua vida. Se você quiser mais informações, vá no link que está na descrição deste vídeo. Se essa reflexão foi útil para você, então dê um like. Se você tem interesse de acompanhar outros vídeos, se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.